PSOL. Que o apoio público para a agricultura seja para a produção de alimentos para o povo brasileiro. Por que a questão agrária e a questão ambiental é tão importante? Pensa que este território que se convencionou chamar Brasil, ele é explorado para os interesses de pouca gente desde que os portugueses chegaram aqui. Ou seja, toda esta vastidão de território gigantesco começa com o pau-brasil, vai ser depois o ciclo, depois não necessariamente numa ordem cronológica assim, né, mas tem ciclo do açúcar, o ciclo do café, o algodão, a borracha no norte do Brasil, ou seja, toda esta história é uma história de exploração dos recursos naturais deste território para que poucas pessoas ganhem dinheiro com isso. Isso nunca foi diferente, isso nunca mudou. Nenhum governo na história deste país mudou concretamente isso. Por isso a reforma agrária é tão importante. Tu vai pegar, por exemplo, se dá para dizer que tem uma coisa que sustenta para os ricos do Brasil a necessidade de existir uma ditadura, é que o governo do Jango faria uma reforma agrária, ou provavelmente faria, porque esse é um período, anos 50, anos 60, que o movimento camponês está muito organizado. Então havia um temor desgraçado dos ricos deste país de que houvesse uma reforma agrária, e o Jango apontava a perspectiva de fazer uma reforma agrária. Não podia ter uma reforma agrária. Por isso, esse é um dos principais motivos para ter uma ditadura no Brasil. Os caras derrubam um presidente da República e ficam 20 anos os militares controlando, junto com as grandes empresas, controlando esse país, porque eles não podiam ter uma reforma agrária. É tão importante isso que é base para a ditadura militar. É essencial mudar isso. É muito difícil, evidentemente. Tu vai pegar, por exemplo, todas as candidaturas à presidência da República, quase em alguma medida dialogam com o agronegócio exportador no Brasil. Mas a gente precisa conversar, inclusive discutir isso, problematizar isso. Que futuro nós queremos? Nós queremos continuar sendo um país que exporta commodities para o exterior. Esse é o futuro do Brasil, para que a balança comercial esteja justa, enquanto a gente tem um país, nesse momento, 2022, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. São 33 milhões de pessoas. Num país desse tamanho, com a quantidade de terra que tem, com a quantidade de gente querendo trabalhar que tem, não me parece que seja aceitável esta ideia. Não me parece que seja aceitável. Para além disso, a gente já falou de pouca gente controlando grandes quantidades de terra. Os impactos ambientais disso são evidentes, os níveis de desmatamento na Amazônia, no Pantanal, o nível de estrago que a gente tem no Pampa Gaúcho, por exemplo, é gigantesco, né? O uso de agrotóxicos, o governo do Bolsonaro foi recordista na liberação de mais registro de agrotóxicos. Muitos dos meus colegas agrônomos defendem a tese de que esses produtos foram apenas, tanto no governo federal teve uma liberação muito maior nos últimos anos, quanto no governo estadual. O Eduardo Leite propôs à Assembleia, e a Assembleia aprovou, um pacote que modificava a utilização de agrotóxicos no Brasil. Muitos dos meus colegas agrônomos defendem que só se fez uma atualização, né, para permitir que produtos mais modernos sejam utilizados, e os mais modernos eles são menos impactantes do que os mais antigos. Não é só isso. Não é só isso. No Brasil e no Rio Grande do Sul a gente tem a liberação de produtos que não são autorizados nos seus países de origem. Então tu pega um agrotóxico produzido na França, que na França o governo francês não permite que ele seja utilizado lá em virtude dos seus impactos ambientais. No Brasil ele é autorizado no seu uso. Ou seja, isso é um exemplo para além da contaminação que existe, de fato existe. Então, o que é o programa? Ou seja, o que é a ideia? Para onde a gente quer ir? Para onde eu acho que a gente tem que ir? A gente tem que ir para um Brasil que tenha reforma agrária, um Brasil que produza alimentos
que a agricultura e o apoio público para a agricultura não seja um apoio público para a agricultura preocupada em exportar soja para virar ração na China. Que o apoio público para a agricultura seja para a produção de alimentos para o povo brasileiro. Arroz, feijão, tomate, batata, coisas que a gente come no nosso dia a dia, né? É uma jornada difícil, evidentemente, mas acho que absolutamente necessária. Jurandir Silva, rumo a Brasília para um congresso combativo.